Pois é, e esta sala que nós estamos aqui, onde você está vendo, cheia de vídeos, chama-se Suíte, que é onde fica o diretor, enquanto os atores ou apresentadores estão lá no estúdio e o diretor dirige desta sala aqui. E nós temos aqui um escritor, jornalista e pesquisador da história da televisão brasileira, Sérgio Matos, que é quem vai falar hoje sobre esses 60 anos da televisão. Bem-vindo, Sérgio, à TV Bahia, você que escreve há muitos anos sobre televisão. Eu quero começar perguntando para você em que contexto que surgiu a TV brasileira? Bom, a televisão brasileira ela surgiu em 1950, né, no dia 18 de setembro de 1950, mas esse contexto, na verdade, foi o após-guerra. Quer dizer, nós tínhamos no Brasil uma situação em que existiam os cassinos, existia toda uma pujança de riqueza que estava começando, uma elite buscando novas coisas, e o cassino acabou, né? Foi fechado, foi proibido jogos no Brasil. E aí o que ocorreu? A elite começou a pedir uma coisa nova, a modernidade. E a televisão era a modernidade. E Assis Chateaubriand, então, que era um pioneiro, né, um empreendedor, ele buscou essa tecnologia, começou a buscar as tentativas desde o ano de 1948 até chegar em 1950 e inaugurar a televisão. Naquela época nós vivíamos a influência norte-americana muito grande, porque depois da Segunda Grande Guerra, os americanos dominavam realmente, todo mundo queria e aspirava a ser como eram os americanos, e a grande tecnologia que tinha lá era a televisão, que veio para cá acompanhada com os filmes americanos, que começaram a ser exibidos também na televisão. Esse foi um contexto assim, de desenvolvimento industrial que estava começando no Brasil. Agora, obviamente, que ele não imaginava que a televisão pudesse ser uma indústria que rendesse muito dinheiro. Tanto é que ela começou e era sustentada pela rádio. As emissoras de rádio é que aguentavam todos os custos da televisão. Posteriormente, depois de uns 5 anos, a televisão começou realmente a ser uma caixa de surpresa em termos de dinheiro investido e recebido. E esse crescimento dela, assim, se deu muito rápido? Quando a televisão foi inaugurada, né, em 1950, e poucos dias antes da inauguração, o que é que se descobriu? Que tinha tudo, já tinha um estúdio, tinha as câmeras, mas aí um técnico americano que estava aqui disse o seguinte: mas nós vamos transmitir para onde? Não tinha um único televisor instalado no Brasil ou vendido no Brasil. Então o que é que ele fez? Trouxe 200 aparelhos para o Brasil. E esses aparelhos de televisão foram colocados em praças públicas, em hotéis, e a transmissão inicial foi feita para esses 200 aparelhos que foram distribuídos. E contam inclusive mas isso não está registrado, fica como uma picuinha, uma historinha da época, que da mesma forma que os navios eram inaugurados com uma garrafa de champanhe, que uma das câmeras que tinham sido compradas foi danificada no dia da inauguração, porque Assis Chateaubriand teria batizado uma... Mas isso conta muito como piada. Eu não consegui identificar em nenhum momento a procedência da verdadeira notícia de que isso tivesse ocorrido. E eram 2 câmeras apenas, e eles inauguraram? Tinham 3, mas uma tinha dado defeito e tinham 2 iniciais. Ele quebrou uma, então foi tudo transmitido com uma câmera apenas. Com uma câmera apenas. Quer dizer, sempre no improviso. Então o jeitinho brasileiro foi que realmente salvou a televisão, porque os técnicos americanos queriam cancelar a inauguração naquele dia. E sobre a ditadura militar, você acha que a ditadura militar ela contribui de alguma forma ou não? De 1950 até 1964, nós vivíamos uma televisão que era uma televisão elitista. Ela transmitia as coisas da elite. Então você tinha balé Bolshoi, você tinha grandes orquestras sinfônicas apresentando suas programações, entrevistas de alto nível. Então, a partir de 64, quando surge também o videotape, né, algumas características que impulsionaram a televisão a ter a gravação e tudo, que antes era tudo ao vivo, a gente tem uma coincidência interessante, que a partir de 64 a televisão passou a ser populista. Nós tínhamos um governo que era de direita, um governo extremamente rígido, que queria que as coisas que na época fossem proibidas, como o cinema novo, a bossa nova, tudo era pujança no Brasil naquele momento. E nós fomos impedidos de usar essa coisa na nossa televisão por conta
da ditadura. Então o cinema novo abordava temas que eram proibidos. Então qual era a solução? Trazer o enlatado americano, que não criaria nenhum problema. Então a televisão começou engessada, sem poder dar vazão, por exemplo, à criatividade que nós tínhamos na área cultural, sem poder usar porque a ditadura proibia. Aí tudo era enlatado. E posteriormente, mais na frente, a gente vai ver que a própria revolução, os próprios militares acharam que a televisão tinha muito enlatado, muita violência, que a gente precisava retornar um pouco à cultura brasileira e começar a nacionalizar os nossos programas. Foi aí, por exemplo, que o governo começou a investir, a dar chances às emissoras de televisão a produzir seus próprio material, um conteúdo brasileiro, utilizando as coisas. Então foi tudo incentivado também por ela. Agora a revolução, a ditadura, ou o golpe militar, como preferem outros, né, ela teve uma participação efetiva no desenvolvimento tecnológico. Né? Uma das coisas que foi utilizada para efeito de segurança nacional, que eram as torres de micro-ondas, posteriormente foi utilizado pela televisão para espalhar a transmissão nacional. Depois veio os satélites também, que inicialmente também era usado para a segurança nacional. Alguns canais foram colocados à disposição da televisão. Então a gente vê que, de certa forma, o desenvolvimento tecnológico que foi utilizado pela Revolução ou o golpe militar para o desenvolvimento nacional, a televisão se beneficiou disso também. O próprio Jornal Nacional pela Rede Globo foi lançado graças aos links que tinham da micro-ondas, posteriormente com o satélite, e a Embratel que garantia o pano de fundo para que isso acontecesse. Mas ao mesmo tempo a gente pode dizer que o golpe militar, ou os governos, os 21 anos de ditadura, foram extremamente danosos para o desenvolvimento da televisão no que diz respeito ao conteúdo. Né? A gente ficou com um conteúdo engessado. E quem é que não tem, né, uma cena marcante nesses 60 anos da televisão brasileira? Sérgio, tem alguma cena, algum momento? Tem mais de uma, Jackson. A descida do homem à lua, as imagens da direta já, a morte de Tancredo, a de Ayrton Senna e a das Torres Gêmeas. Essas foram 5 que marcam mais ou menos assim um período de quase 50 anos, foram muito grandes. Chega, arrepiou aqui. É verdade, são imagens muito bonitas. Então, ó, a gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho contando a história dos 60 anos da TV brasileira. Nossos comerciais, por favor. Me diga uma coisa, quando é que a televisão brasileira passou a ser chamada de indústria? Olha, eu acredito que a partir do momento que a televisão começou a faturar. Entende? E isso foi no início dos anos 70 que a televisão começou a avançar no faturamento publicitário. E foi tão grande o avanço que desde aquela época que a televisão é responsável por 60% de todo o bolo publicitário do Brasil. Todos os programas eram patrocinados por agências de publicidade, sempre tinha um produto que patrocinava aquele programa. Então o programa se chamava com o nome do produto. E algumas vezes as agências de publicidade que contratavam os artistas, até as telenovelas eram contratados das agências de publicidade, que patrocinavam tudo, e financiavam aquilo. Então você não era, por exemplo, o ator não era ator da emissora, era ator contratado pela agência de publicidade. O futebol hoje faz um pouco isso, né? Faz, mas isso é uma prática que vem antiga, não é de hoje, né? Então você só passa a perder essa característica de ter um produto anunciando quando a Rede Globo se profissionaliza realmente, e aí os anunciantes passaram a comprar o tempo antes e depois dos programas. E qual é a ligação que há do crescimento da industrialização da TV com o crescimento econômico do país? Isso está sempre vinculado. Se nós observarmos, por exemplo, o desenvolvimento da televisão por etapa, você vai observar que cada período de governo teve uma influência diferente em cima da nossa televisão. Então, cada período de governo teve uma. Então, se a tendência era nacionalizar, por exemplo, o governo Geisel, não, que foi o presidente militar mais nacionalista, nós tivemos uma televisão extremamente nacionalista, porque foi quando você começou a exportar. Nós tivemos o Sítio Pica-Pau Amarelo, considerado pela Unesco como o melhor programa infantil do mundo.
nós começamos a exportar nossas telenovelas, né? Nós começamos a ter produtos para vender lá fora que não era apenas o futebol e mulher, né? A gente passou também a exportar junto com a televisão os produtos das telenovelas e uma música brasileira, o livro, junto com o futebol, com a cultura e outras coisas mais. Então, e a cachaça foi junto. junto. A cachaça foi junto. Foi junto. Quer dizer, esse movimento também da televisão foi importante para o próprio brasileiro, né? Conhecer um Brasil que é um país tão grande. Com certeza. Né? Olha, eu sempre que me perguntam, eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes falam assim, a televisão brasileira, a gente se queixa tanto da qualidade, e a televisão brasileira nossa tem uma qualidade melhor do que a de muitos americanos, inclusive. Eu acho que a televisão brasileira tem uma qualidade, em termos de conteúdo de produção, melhor do que a televisão americana. Porque a televisão americana, o que eles produzem realmente é noticiário, talk shows, entende? E umas novelas assim horríveis, que levam anos e anos e anos. E a nossa televisão tem uma qualidade diferenciada. Entendeu? É uma das melhores televisões do mundo. Isso com a televisão a cabo hoje você já consegue perceber. Né? O tipo de programa da televisão chilena, a mexicana, a própria americana, a alemã, a britânica. Quer dizer, os britânicos são excelentes em documentários, né? Os franceses também têm documentários maravilhosos, mas a televisão é pobre. Você falou da TV a cabo, né? O que é que muda na televisão? Mudou muita coisa. Quando chega a TV a cabo? Quando chega a televisão a cabo no Brasil em 1995, foi quando surgiu a lei do cabo e a TV a cabo, nós tivemos uma mudança estratégica, né? Porque a audiência migrou. A audiência de classe A e B migrou para a TV a cabo e de repente nós tivemos nesse período entre 94 e 98 nós tivemos o Plano Real que possibilitou, por exemplo, um crescimento financeiro nas classes de menor poder aquisitivo. Esse pessoal passou a ter acesso a comprar uma série de bens e 6 milhões de aparelhos de televisão nesse período do Plano Real de 94 e 98, com o cabo no meio, né, em 95, foram vendidos para famílias que estavam comprando televisão pela primeira vez na vida. Então você imagine classe C, D comprando um aparelho de televisão. Se a classe média hoje tem 4 a 5 pessoas dentro de uma casa, você imagine a classe C, D com uma média de 8 a 10 pessoas dentro de casa. Mas vamos considerar 5 pessoas, 6 milhões vezes 5, são 30 milhões de novos telespectadores que surgiram e passaram a ser disputados pelas redes de televisão no Brasil. Nesse período, o que é que ocorreu? Se migrou a classe A e B, migrou para a TV a cabo, você tem 30 milhões de pessoas que tinham um poder aquisitivo e também um nível intelectual e não educação e não acesso à universidade. Então o que é que aconteceu com isso? Foi um retrocesso no tipo de programação que nós passamos a oferecer ao público. Houve uma queda na qualidade dos nossos programas num momento em que tudo era desenvolvido, tudo aspirava a outras qualidades e o conteúdo nosso sofreu um retrocesso. Nós voltamos ao início, nós passamos a ter programas de baixa qualidade, programas que exploravam o lado ruim da vida. Então, historicamente, sempre o contexto socioeconômico e político-social do país interferiu no nível da programação da nossa televisão. Agora nós estamos tendo um outro processo, que é o da televisão digital. E o que é que muda? O que é que a gente pode esperar de mudança com a chegada da televisão digital? Com a televisão digital, eu acredito que vai mudar basicamente por conta da interatividade, né, a portabilidade. O que hoje está sendo assim, um grande momento do estudo para a televisão é o efeito, por exemplo, que o celular digital vai provocar no conteúdo da televisão. Isso a gente já está vendo, a briga entre as grandes emissoras de televisão com as teles, né, para ver quem é que vai produzir e distribuir conteúdo. Porque a partir de 2013, agora daqui a 2 anos, nós vamos ter um terço da população brasileira, né, com o celular recebendo televisão digital, analógica, seja lá o que for, um terço. Então a partir daí a televisão vai ser transmitida para a telinha. Todos os canais e redes têm programas que são feitos com o envio de material produzido pelo cidadão. Pelo aparelho celular. Então essa interatividade vai ser muito grande. E o que é que pode ocorrer daqui para frente é difícil você até prever. O que é que o senhor espera da TV brasileira nesses próximos anos? Olha, uma das coisas que a gente pode dizer na área da pesquisa é que a gente espera que a televisão se transforme cada vez mais regional.
que a gente passe a ter uma produção regional, atendendo inclusive aos anseios dos artistas, dos grupos, dos artesãos, dos cantores, tudo da Bahia, de vários recantos do Brasil, no sentido de que ela se regionalize. E isso é possível graças ao cabo, né? Quer dizer, e a TV digital, que vai ampliar as ofertas, e a gente pode ter uma multiplicidade de oferta aí muito grande. Então essa é uma expectativa de que realmente a televisão fique mais regionalizada. Eu também espero que isso aconteça. E esse livro? História Esse da livro televisão? eu trouxe para deixar aqui para vocês sortearem aí com o grupo do aprovado. Maravilha, né, para os alunos. Para os alunos. Esse livro é a 5ª edição da história da televisão brasileira, uma visão econômica, social e política, e está todo dividido em fases e etapas de todos os governos. Na verdade, é a história do Brasil contemporâneo contada através da história da televisão. Maravilha. Sou grato pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade.